Olá, estamos de volta com o nosso Boa Noite Investidor. Hoje, sexta-feira, dia 10 de maio. Como tal, fazemos um mini balanço do que aconteceu com os mercados ao longo da semana, do lado político, do lado econômico, aqui no exterior. Mas, de antemão, eu digo que nós temos uma riqueza maior de detalhes no texto associado a esse vídeo. A semana foi uma semana totalmente dominada pelas preocupações dos investidores com relação à postura dos Estados Unidos, a partir de um tweet de Donald Trump durante o final de semana fazendo uma sobretaxação de produtos da China. No ambiente interno, claro, o foco esteve sempre na reforma da Previdência e a retomada dos trabalhos na Comissão Especial da Reforma da Previdência. No ambiente externo, os investidores foram pegos, eu diria, de surpresa pelo anúncio de Donald Trump de sobretaxar importações da China em 25%, a tarifa anterior era de 10%, sobre 200 bilhões de dólares, e já a partir dessa sexta-feira, dia 10 de maio. O noticiário anterior dava conta exatamente do contrário, de negociações históricas e monumental, segundo Donald Trump, segundo assessores de Trump que participaram ativamente das negociações e discussões. Os mercados, claro, ajustaram rapidamente a tudo isso, para essa informação, ajustaram em queda, claro, e essas ações, principalmente das bolsas asiáticas, caíram bastante. Desequilíbrio no câmbio também tivemos registrado ao longo da semana, queda na taxa de juros americana, uma corrida para a proteção e uma corrida para a aversão ao risco, mas eu diria que o reflexo foi absolutamente global. Apesar disso, os chineses confirmaram uma reunião no finalzinho dessa semana, quinta e sexta-feira, e as informações que nós temos até aqui, já que não houve uma nota oficial, segundo o secretário do Tesouro americano, de que as negociações foram construtivas, e segundo o vice-primeiro-ministro da China, que as negociações foram razoavelmente bem. A China tem agora 3 a 4 semanas para fechar um acordo com os Estados Unidos. Mas pode ser que a China também faça algumas retaliações com essa sobretaxação de 25%. Na semana, Donald Trump também anunciou novas sanções contra o Irã na área de metais, depois de o Irã dizer que vai suspender parte dos acordos referente à área nuclear. Os Estados Unidos também mandaram um porta-aviões para ali a área do Irã como forma de intimidação. Durante a semana também tivemos vários dirigentes do Banco Central americano falando sobre política econômica, numa linha de que ainda não é hora de reduzir juros da economia americana. Essa foi uma postura do vice-presidente Clarida, e alguns outros sendo um pouco mais prudentes, dizendo que esperam uma alta da taxa de juros ainda no ano de 2019 e outra alta ao longo do ano de 2020, como presidente do Fed de Filadélfia. Em termos de indicadores da economia americana, podemos citar o saldo da balança comercial americana no mês de março, um déficit de 50 bilhões de dólares, em alta, portanto, mas com relação ao déficit da China, 28,3 bilhões, encolheu bastante esse déficit. O crédito ao consumidor referente ao mês de março expandiu 10,3 bilhões, a expectativa era que expandisse 15,8 bilhões. A inflação medida pelo CPI, índice de preços ao consumidor, ficou em 0,3% no mês de abril, com um núcleo de 0,1%, inflação até menor do que estava sendo previsto e absolutamente controlada na economia americana. Na China, tivemos a divulgação do índice PMI, da atividade composto, que inclui serviços e indústria. Ele cedeu para 52,7 pontos em abril, ainda mostrando expansão da atividade, porque ficou acima dos 50 pontos. O PBOC também anunciou a redução de depósitos compulsórios para pequenos e médios bancos, e isso vai colocar no mercado 280 bilhões de yuan para financiamento de pequenas e médias empresas. Já a base monetária de abril na China expandiu 8,5%. Por lá, a inflação medida pelos preços ao consumidor, o CPI, teve em abril uma alta anualizada de 2,5%,
e o preço no atacado com uma alta de 0,9%. Na Europa, a sensação dos executivos com relação ao Brexit é que não terá uma solução nem no novo prazo de 31 de outubro próximo. Esse é um dado que vai começar a tomar vulto novamente. Falando de Reino Unido, lá o PIB do primeiro trimestre cresceu 0,5 ponto percentual, taxa anualizada de 1,9%, com a produção industrial subindo 0,7%, taxa anualizada de 1,3% no mês de março. O déficit da balança comercial do Reino Unido ficou em 13,7 bilhões de libras. Há uma grande preocupação de dirigentes da Europa com relação à desaceleração econômica da região, apesar do PMI do segmento de serviços da Alemanha de abril ter crescido para 55,7 pontos, porém na zona do euro os índices declinaram. Na Alemanha ainda tivemos a encomenda à indústria de março crescendo 0,6% e a produção industrial expandindo 0,5 ponto percentual. A Comissão Europeia prudentemente cortou as projeções de crescimento da região. O PIB agora deve crescer 1,2% em 2019, antes será 1,3%. E em 2020, 1,5%. Falando um pouco do cenário doméstico, grande preocupação, como eu disse, com a reforma da Previdência e possibilidade de desidratação dessa reforma, com retomada dos trabalhos na comissão especial. Paulo Guedes esteve presente com o secretário de Previdência, Rogério Marinho. Houve algum tumulto, mas foi bem menor do que os que ocorreram na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça. Bolsonaro também se reuniu com Paulo Guedes e governadores, foram 25 governadores e mais alguns vice-governadores, e projetou que na semana próxima mostrará o plano Mansueto, o projeto Mansueto para a salvação das finanças de estados e municípios, com uma contrapartida de ajuste fiscal por parte dos federados. O período foi também marcado pela decisão do Copom, manteve a taxa de juros em 6,5%, a taxa Selic, isso já era totalmente esperado, mas ao mesmo tempo abriu uma janela para a redução da taxa de juros ao longo das próximas reuniões, e já há quem trabalhe com a taxa Selic de final de ano ali próximo dos 5,75%. O IBGE divulgou as vendas do varejo do mês de março, elas vieram fracas, com uma recuperação de 0,3%, mas encolhendo no comparativo com março do ano passado, 4,5%. Essa decepção introduziu a possibilidade de um primeiro trimestre de PIB negativo, em 0,1%, 0,2% no máximo, mas negativo, e também reduz as expectativas com relação ao PIB do ano de 2019. Elas já tendem muito mais para ficar ali na casa de 1,2% até 1 ponto percentual de expansão. A inflação também foi mostrada, o IBGE divulgou o IPCA fechado do mês de abril, uma inflação de 0,57%, vindo de anterior em 0,75%, e acumulando em 2019 uma inflação de 2,09%, em 12 meses de 4,94%, podendo ceder um pouco mais nos próximos períodos. A safra de balanços do primeiro trimestre também trouxe algumas modificações de preços de ativos. Durante a semana tivemos balanços importantes, como de Petrobras e Vale, e os investidores estrangeiros, até o último dia 8 de maio, tinham retirado do mercado R$1 bilhão, e no ano era uma saída de 576 milhões. Resumo da semana: Bovespa fechando com queda de 1,8%, índice 94.257 pontos. No último dia da semana, uma queda de 0,58%. O Dow Jones fechou a semana negativo em 2,1%, Nasdaq com 3% de queda, dólar por aqui encerrou a semana cotada a R$ 3,945.
uma valorização de 0,25% no último dia da semana, uma queda de 0,17%. Falando das perspectivas para o próximo período, vamos seguir com os mercados de risco aqui e no mundo absolutamente dependente do que vier de noticiário dos Estados Unidos e China nas negociações comerciais, pois isso acaba afetando o preço de commodities, juros, câmbio e mexendo também com o preço dos ativos no mundo todo. Caso vigore a sobretaxa de produtos chineses, haverá certamente impacto nos preços dos produtos e isso pode limitar a atuação de bancos centrais em manter a taxa de juros estabilizadas ou até mesmo reduzir as taxas de juros. As economias da China e dos Estados Unidos, apesar de quase todos projetarem uma desaceleração do crescimento, os Estados Unidos vem crescendo ali na faixa de 3,5%, a China crescendo na faixa de 6,5%, vai desacelerar sim, mas desaceleração mesmo acaba acontecendo nos países da Europa e essa é a grande preocupação. Na hipótese de China e Estados Unidos chegarem a bom termo na negociação, os mercados teriam muito ainda para recuperar, principalmente engolindo as quedas mais recentes dos ativos acionários. Para o mercado doméstico, a situação não é diferente, tendo como agravante todas as injunções pertinentes à reforma da Previdência e também as dificuldades de alas do governo se entenderem. Na última semana, esse foi um fator de destaque também. De qualquer forma, do ponto de vista da análise técnica, não deveríamos perder o patamar de 92.700 pontos, sob pena do mercado afrouxar ainda mais, enquanto numa visão mais positiva, seria bom que conseguíssemos ultrapassar o patamar dos 97 mil pontos. Eram essas as considerações que eu gostaria de fazer. Tenham todos um bom final de semana e nós retomamos na segunda-feira bem cedo aqui com o nosso Bom Dia Investidor. Até lá então.